E para a gente concluir o capítulo 9, a gente começa agora a falar de Pedro, a partir do versículo 32, né? Porque aqui acontece um ponto final. Paulo é enviado de volta para Tarso, e a Bíblia só vai voltar a falar nele somente no capítulo 13, como eu falei para vocês, quando Barnabé é enviado para Antioquia, e ele leva Saulo com ele, entendeu? Então, nós vamos agora, para a gente concluir o capítulo 9, a gente entra falando de Pedro, de um milagre que aconteceu. Versículo 32, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Pedro, né, irmão, mais uma vez aqui milagres acontecendo. Pedro agora levantando da cama um paralítico no poder do Espírito Santo, sendo curado aqui em nome de Jesus, né? Versículo 35, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Irmão, eu até sublinhei isso daqui, por quê? Olha o que acontece. Pedro está pregando o evangelho, acontece um milagre, um paralítico é curado, e aí a Bíblia vai dizer, versículo 35, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona. O milagre foi notório para aquele povo daquelas cidades. Quando Pedro é usado por Deus para curar Enéas, levantar Enéas da sua cama, e curá-lo da sua paralisia, que há 8 anos vinha sofrendo, o milagre foi um instrumento de Deus para abrir o coração das pessoas daquela cidade. E é isso que milagres fazem. Entendeu? Por isso que, irmão, por isso que o diabo tenta tanto parar os milagres na igreja. Por isso que o diabo tenta tanto roubar a fé, até mesmo dos pregadores. Para que esses não operem milagres, para que esses não operem sinais, para que esses não orem mais para que os enfermos sejam curados, para que esses não orem mais para que os demônios se manifestem e saiam, né? Por isso que o diabo rouba tanto essa coisa dos sinais, tenta roubar tanto essa coisa dos sinais, dos prodígios, das maravilhas na igreja. Porque o efeito dos milagres é esse aqui, ó. Tudo isso está no versículo 35. Os quais se converteram ao Senhor. Entende? Tem gente, irmão, que só vai se converter ao Senhor depois dele ver um grande milagre, dele ver o paralítico andando, dele ver o cego enxergando, dele ver o mudo falando. Está compreendendo? Dele ver o canceroso sendo curado. Os sinais servem para abrir os corações das pessoas, para testificar de que aquela mensagem é verdadeira. Porque, irmão, de discurso, tem muita gente aí que não vai se converter com discurso. Tem muita gente que, se ouvir somente discurso, vai pensar, essa é só mais uma religião. Entende? Agora, quando essa mensagem, quando esse discurso, quando essa pregação vem testificada por um milagre, aí a pessoa acredita mais. E os milagres servem para isso. Eu posso te provar isso na Bíblia. Se você ler Marcos capítulo 16, deixa-me ver. Marcos. Vamos lá, meu filho. Marcos, aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 20, diz assim, ó, e eles tendo partido pregaram, ó, primeira coisa, pregaram, fizeram o discurso, fizeram a mensagem, fizeram a pregação, por todas as partes. Agora, e o Senhor ia cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Entende? É para isso que servem sinais, é para isso que servem os milagres, para que as pessoas sejam curadas em testificação da mensagem. Deus vai cooperando, Deus vai testificando a mensagem. Essa é a verdadeira mensagem. Por que Jesus foi tão criticado pelos religiosos? Porque os fariseus só falavam, Jesus falava e curava.
Tanto é que quando Jesus começa a pregar, as multidões se admiram e dizem que nova doutrina é essa, porque ele prega, e quando ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega como quem tem autoridade. Que nova doutrina é essa? Porque até os espíritos malignos se sujeitam a ele. É isso que Jesus vem trazendo para nós. E quando a igreja primitiva sai pregando o evangelho, a igreja primitiva sai nessa mesma unção, a igreja primitiva sai nesse mesmo poder, pregando e os milagres vindo testificando a mensagem. Então o que acontece aqui? Quando Pedro ora pela vida de Enéas, Enéas é curado, os sinais testificaram a mensagem de Pedro e as multidões daquela cidade se converteram ao Senhor. Versículo 35 de Atos 9. Entendeu? Os quais se converteram ao Senhor. Primeiro eles viram. Interessante isso, né? Primeiro eles viram os milagres. Viram Pedro levantando Enéas da cadeira de roda, ou da cama, melhor dizendo. Né? Os quais, depois de ver, se converteram. Entendeu? O próprio Jesus disse, né? Se vocês não verem sinais, vocês nunca vão crer. Entende? Agora, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, como queira, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de obras, de boas obras e esmolas que fazia. Tinha uma discípula, né, irmão, lá em Jope, que fazia esmolas, fazia boas obras. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que se não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, melhor dizendo, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Irmão, olha essa situação. Pedro está em Lida, fez um milagre lá na vida de Enéas. Agora em Jope, a discípula chamada Dorcas adoece e morre. A igreja fica sabendo que Pedro está ali, mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chega na cidade de Jope, olha que probleminha facílimo Pedro tem para resolver. Só ressuscitar um morto. Dá para você, irmão? Pedro tem um problema facinho de resolver. Pastor, vim aqui te chamar para você fazer uma visita ali na casa da irmã. Quando você chega lá, qual que é o problema, irmão? Que eu posso ajudar? Não, pastor, a irmã acabou de falecer. Nós só queremos que o senhor ore aí para ela ressuscitar. Hein, irmão? É forte, hein? E quando Pedro chega lá, as viúvas, né, algumas mulheres estavam ali. E essas mulheres começaram a dizer para Pedro, né, olha, tudo isso aqui foi ela que fez por nós estamos tão tristes, ela morreu. Essa mulher era tão boa, fazia túnicas, fazia esmolas aqui na cidade toda. Aí versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, o curtidor. Irmão, olha o que Pedro faz, ele pede, né, para as mulheres saírem, fica ali só ele e a mulher, aqui está morta, e ele se ajoelha, ora, né? E quando ele levanta, ele diz para Tabita: levanta. A mulher ressuscita na hora. É muito forte isso, irmão. A mulher ressuscita na hora, abre os olhos, se senta. Pedro dá a mão para ela, e Pedro agora chama a igreja de volta. Volta aqui para o quarto para vocês verem o milagre. É muito forte isso, irmão. Aleluia. É muito forte isso que acontecia na igreja primitiva. A facilidade com que os milagres aconteciam, a facilidade com que mortos eram ressuscitados, paralíticos eram curados, os cegos enxergavam, os mudos falavam. Uma facilidade, o poder de Deus emanando daqueles homens, o poder de Deus sendo revelado de cidade em cidade.
Que Deus nos dê essa unção, irmão. Que Deus nos use dessa forma. Que Deus nos use dessa forma. E aí olha aqui, ó, de novo, né? Reforçando aquilo que eu falei dos milagres. Quando Pedro apresentou Tabita agora ressuscitada, viva, versículo 42. E foi isto notório por toda Jope. A cidade toda ficou sabendo, olha, a mulher morreu, mas ressuscitou. Mandaram chamar o apóstolo Pedro, ele veio, ressuscitou a mulher, em nome de Jesus. E aí o resultado de que, olha, a mulher morre, ressuscita, isso é notório em toda a cidade, e o resultado é, final do versículo 42, e muitos creram no Senhor. O resultado de milagres, de sinais, de maravilhas, sempre é salvação de almas. Por isso que o diabo quer roubar os sinais e maravilhas da igreja. Quer roubar a fé dos pregadores, para que os pregadores não se movam mais no sobrenatural, para que os pregadores se contentem em somente pregar um discurso morto, às vezes com muito conhecimento, né? Às vezes com muito conhecimento, muita teologia, muito isso, muito aquilo, enfeita o pavão, uma mensagem, mas não tem unção, não tem poder, ninguém é curado, ninguém é liberto, demônios entram e saem das reuniões, e as pessoas continuam oprimidas. Um pregador que tem poder de Deus para ressuscitar um morto, irmão. Quantas portas se abrem para ele pregar o evangelho, de casa em casa. Olha, esse é o pastor que Deus usou para ressuscitar um morto. As multidões que virão para a igreja. Esse é o pastor, lá na igreja deles, os paralíticos estão saltando das cadeiras de roda. O camarada chega sentado, sendo empurrado numa cadeira de roda, e quando termina o culto é ele que sai empurrando a cadeira de roda. Irmão, o resultado disso é salvação de almas. Eu não sei por que tantos pregadores têm tanto problema com sinais, tanto problemas com cultos de cura divina, libertação. Eu não sei por que, eu queria entender, né? E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. E aí a gente inicia aqui o capítulo 10, no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar aqui já do capítulo 10, do caso aqui do centurião Cornélio. É muito forte essa palavra, de verdade, muito forte. Tem uma manifestação do Espírito Santo aqui na casa do Cornélio que é poderosa, que a gente precisa meditar juntos. No próximo vídeo eu te aguardo para a gente continuar essa jornada crescendo com Atos dos Apóstolos. Não fica de fora. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu gostei aí para esse vídeo que você está vendo hoje. Se Deus falou no teu coração, se Deus te esclareceu em algum assunto, né? Deixa o teu gostei, tá? Deixa aí o teu comentário, se você tiver a vontade para deixar um comentário aí também, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Pastor, eu tenho certeza que fulano de tal vai gostar desse conteúdo, vai participar com a gente dessa jornada. Vou compartilhar com ele, vou compartilhar com ela, vou chamar para crescer com a gente. Chama, convida, e vai ser um prazerzão receber também essa pessoa junto com a gente aqui. Tá bom, querido? Nós estamos encerrando hoje o capítulo 9. Eu espero que esse comentário tenha te esclarecido, Deus tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha sido abençoado através desse conteúdo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E eu te aguardo para o próximo vídeo. Ative aí o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Nós temos essa jornada crescendo com Atos dos Apóstolos. Nós temos vídeos quase que todos os dias aqui dos nossos cultos aqui na nossa igreja, mensagens poderosas que estão sendo pregadas aqui na nossa casa. Eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá bom? Um grande beijo no teu coração, um grande abraço, que a mão de Deus continue sobre sua vida e sobre a sua família. Quiser ver mais, volta esse vídeo aí, pastor, isso me chamou a atenção. Volta, acompanha, medita, que Deus te esclareça profundamente nessa palavra, tá bom? Deus te abençoe, um grande beijo no teu coração.